Primeira aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Amém, queridos? Até aqui, até o versículo 8. Queridos irmãos, eu estou falando com os irmãos sobre o credo assembleano e falando atualmente o 5º ponto, que fala sobre as obras de Cristo. Eu disse aos irmãos que ia focar nesse ponto acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Primeiro eu falei acerca da morte especificamente. Semana passada eu falei sobre a morte vicária e foquei um pouco na Santa Ceia do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo nesse pouco tempo que nos resta no culto de hoje. Irmãos amados, para fortificar, fortalecer a nossa fé, tudo quanto nós falamos acerca de Jesus Cristo deve ter por base a palavra de Deus. E no texto que nós lemos hoje, você observa que o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado, falando acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Se você observar o versículo 3 e 4, ele vai tomar o cuidado de falar segundo as Escrituras. Ele diz assim no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. Aí ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, vírgula. Aí ele diz, segundo as Escrituras. Ele faz uma ressalva interessante. E depois ele diz, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você vai observar que os homens de Deus, quando falam acerca de Deus, eles tomam cuidado de citar as Escrituras, segundo as Escrituras. Porque na nossa fé, irmãos, só é válido, não é? Só tem respaldo para nós acreditarmos se tiver nas Escrituras. Se não tiver base bíblica, nós não temos que acreditar. Por exemplo, se nós observarmos, eu citei semana passada, quando o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, ele tomou cuidado de dizer, não intente deixar Maria, porque o que nela está gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, conforme profetizou o profeta, que disse que uma virgem daria luz a um filho e seu nome seria Emanuel, não é? Ou seja, o próprio anjo, quando fala ao homem de Deus, ele toma cuidado de dizer, conforme anunciou o profeta, conforme estava escrito nas Escrituras. Jesus, quando foi falar acerca de si próprio, ele disse para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus usou as próprias Escrituras para embasar o seu discurso. Então nós temos que ter esse cuidado, e hoje, irmãos, esse cuidado falando acerca da ressurreição de Cristo. Como eu estou dizendo para os irmãos toda semana, a ressurreição de Cristo não é uma brincadeira. A ressurreição de Cristo não é um conto de fada. Não é uma história de uma novela ou de um filme, um conto que foi criado por alguém. A ressurreição de Cristo é uma realidade. E tem um detalhe, nós cremos, não é, e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E está escrito aqui no versículo 4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E que apresentou-se vivo, irmãos, com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por espaço de 40 dias. É interessante porque
as Escrituras aqui, você vai observar que as Escrituras aqui é um registro histórico do apóstolo Paulo aos Coríntios, testificando para os coríntios o seguinte: eu estou falando para vocês, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu tenho certeza do que eu estou falando. O evangelista Lucas, quando vai escrever, ele diz assim, que ele fez uma ampla pesquisa, conforme relatou os que testificaram os fatos. Ou seja, ele não falou nenhuma brincadeira, ele foi atrás de pessoas que viram. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós estamos falando agora, ele diz assim, versículo de número 5, ele diz, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí no versículo 6 ele diz assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não está falando uma história que alguém contou, que um tio, um primo viu um dia na sua vida. Ele falando naquele momento que ele escreveu a carta, ele diz, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, aí ele diz, dos quais muitos ainda vivem. Ou seja, aqueles que viram Jesus, quando ele ressuscitou, viram Jesus, quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles, ainda estão vivos. Ou seja, ele não está contando uma história em quadrinhos. Aí ele ainda continua e diz assim, irmãos, depois foi visto, versículo 7, por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aí ele diz, e por derradeiro de todos apareceu também a mim. Pronto. Ele diz assim, se vocês não acreditam em mim, pois eu vou dizer uma coisa a vocês. Ele foi visto por Cefas, ele foi visto por Tiago, ele foi visto por mais de 500, cerca de 500 pessoas, dos quais alguns já dormem, mas muitos ainda estão vivos para testificar. Então, irmãos, nós cremos, nós professamos, e nós temos que ter na ponta da língua que o nosso Jesus Cristo, irmãos, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras testificam isso, e segundo pessoas que viram, testemunharam. Essa carta foi escrita por uma testemunha que teve um encontro verdadeiro com Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele era questionado, quando a sua autoridade apostólica era questionada, ele dizia assim, eu tive um encontro com Jesus Cristo e nenhum de vocês teve. Quem foi de vocês que Jesus Cristo chamou pelo nome e disse, Saulo, Saulo, né? Quem foi que é de vocês que teve um encontro, que ouviu a voz do próprio Jesus lhe chamando, no dia que vocês se converteram? Aí ele bateu no peito e dizia, eu ouvi, pronto. Eu, Paulo, ouvi a voz de Jesus, tive um encontro com Jesus. Eu estou falando isso porque nós temos que ter certeza. A ressurreição de Cristo não foi espiritual, irmãos. Inclusive a ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar, também não vai ser uma ressurreição espiritual. Não é? Porque muita gente acredita que quando Jesus voltar, os espíritos vão, não é, sair do túmulo voando, não é assim que acreditam? Mas a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Juntamente conosco, não vão receber um novo corpo, não, irmão. Não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que terão seus corpos transformados. Não é verdade? Não vão receber um novo corpo, não é? Tem até uma brincadeira que dizem por aí, não, é que eu vou receber, quando Jesus voltar, esse corpo vai ficar na terra, eu vou receber um corpo glorioso. Não é assim. Os mortos ressuscitarão e receberão, irmãos, terão seu corpo transformados. Por que terão os corpos transformados? Eu já expliquei para os irmãos. Porque, irmãos, com esse corpo cheio de pecado, com a carne contaminada pelo pecado, ninguém pode chegar diante de Deus. Sabe por que nós podemos chegar diante de Deus hoje? Porque à destra de Deus existe Jesus intercedendo por nós. E Ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Nós, com as nossas fraquezas e com os pecados que carregamos conosco, não temos condições de chegar à presença de Deus. Só chegamos lá por meio de Jesus.
E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a ressurreição de Jesus foi corporal. Tá certo? O corpo de Jesus não estava no túmulo. Não foi encontrado o corpo de Jesus no túmulo. Cuidado para não ser enganado. Porque tem emissora de TV que faz novela com a Bíblia. Só que não conta a Bíblia como ela está escrita. Conta a Bíblia da maneira deles. E tem muita gente assistindo a novela. Eu já ouvi pregações da novela. Eu já vi umas pregações que eu digo assim, onde ele achou isso? Porque não está na Bíblia. Aí depois de muito tempo, aí eu descubro que é porque a novela que passa na TV conta a Bíblia daquela maneira. Tem que ter cuidado. A ressurreição de Cristo foi corporal, conforme foi profetizado no Antigo Testamento. O túmulo de Jesus está vazio. Lá não existe o pó dos ossos de Jesus. Lá não existe, ninguém, irmãos, tem guardado, tem religiões que têm guardado num vidrinho um fragmento de osso que diz que foi de Jesus Cristo. Sangue de Jesus tem poder. E tem um monte de gente dobrando o joelho lá e fazendo promessa, andando quilômetros de joelho, acreditando que tem um fragmento do osso de Jesus dentro de um vidrinho guardado a 7.000 chaves. Não é o Jesus Cristo que a gente crê. O mundo é tão perverso que até os animais estão botando o nome de Jesus agora. Não sei se vocês já observaram isso. Agora, eu não estou falando dos animais do mundo. Eu estou falando do Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. E em se tratando do Jesus Cristo da Bíblia Sagrada, lá no túmulo dele está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E a ressurreição dele foi corpórea. Foi corpórea, irmãos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no Salmo de número 16. Livro dos Salmos. Salmos 16. A partir do verso de número 8. Olha aí comigo, porque hoje vai ser rápido. Salmos 16, verso de número 8. Olha o que é que diz aí. Eu vou ler com os irmãos do 8 ao 10. Onde diz: Tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, porquanto está alegre o meu coração, e se regozija na minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Preste atenção, irmãos, que nós temos aqui a profecia anunciada de que tudo aquilo que foi dito acerca de Jesus no Antigo Testamento se cumpriria, e se cumpriu em Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos, que a ressurreição de Cristo foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi anunciado no Antigo Testamento, também foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vire as páginas da sua Bíblia agora ao Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo de número 20. Vamos ler do 20 ao 22. João capítulo 2, verso do 20 ao 22. Diz assim, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Você observa, Jesus disse que em 3 dias o templo seria reedificado. E os judeus questionaram e disseram: o Senhor vai reedificar esse templo que demorou 46 anos em 3 dias? E a Bíblia Sagrada diz que eles não entendiam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, que seria o quê? Entregue à morte e sepultado, mas que ao 3º dia iria o quê, irmãos? Ressuscitar dos mortos.
Não é verdade? E também, irmãos, a ressurreição de Cristo foi testemunhada pelos apóstolos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 32. Atos, capítulo 2, versículo 32. Está lá no discurso do apóstolo Pedro, onde ele diz assim, Atos 2 e 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Observe que no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro falando agora, ele diz assim: Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas. Me diga uma coisa, irmãos, se Jesus tivesse ressuscitado em espírito, alguém teria sido capaz de testemunhar a ressurreição de Cristo? Me responda aí essa pergunta. Com conhecimento bíblico e sólido, se Jesus tivesse ressuscitado em espírito, alguém teria visto Jesus? Alguém aqui vê algum espírito? Espírito não se vê. Por isso ninguém nunca viu Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Para Deus ser visto, algumas vezes que Deus foi visto, ele estava, irmãos, tipificado em alguma outra coisa. Concorda comigo? Com a sarça ardente. Alguém lembra outra prefiguração de Cristo aí, irmãos? Que pode falar? O anjo do Senhor, não é verdade? Então, para Deus ser visto, ele teve que ser visto com algum elemento que os nossos olhos são capazes de contemplar. Agora, o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Eu quando estava, irmãos, evangelizando na tribo dos Corubos da Amazônia, fazendo um estágio missionário, eu nunca esqueci aquela experiência, porque eu era o único pentecostal da turma. E o pastor disse a mim assim, o pastor Ronaldo falou para mim: não pode, eu não quero esse negócio de estar ensinando os índios a falar língua estranha. Tem que ensinar a Bíblia. Eu digo: não, fique tranquilo, eu não vou tocar nesse assunto. E um dia eu estava sentado com os índios em minha volta, ensinando eles a orar. E tinha um intérprete que interpretava no dialeto dos Corubos para a gente ensinar para eles. De repente um índio veio lá foi tomar banho e voltou do rio falando língua estranha, como a gente fala na igreja. E é interessante que o pastor Ronaldo já ficou bravo comigo, já olhou e disse: o que é que a gente combinou? Eu disse: pastor, sou inocente dessa causa. Eu não ensinei ninguém aqui, por sinal, o que eu menos faço é dirigir minha palavra aos índios, porque eu nem sei o dialeto deles. Eu falo, o intérprete interpreta, o homem de sua confiança. E eles começaram a entrevistar o índio falando em línguas estranhas, irmãos, e chorando. E eles disseram assim, perguntaram para o índio: o que aconteceu? Ele disse assim: ontem o nosso amigo falou acerca de Deus, e falou acerca da grandiosidade de Deus, e nos ensinou a conversar com Deus. Disse que era possível a gente conversar com Deus falando e citando as palavras em nome de Jesus. O índio dizendo. E ele disse: eu fui tomar banho, e enquanto eu tomava banho, eu conversava com Deus. E veio um homem andando sobre as águas. E aquele homem veio e tocou nos meus lábios, o índio disse. E ele disse: quando ele tocou nos meus lábios, eu comecei a falar essas coisas que eu nunca tinha falado na minha vida. E perguntaram para ele como era esse homem. Ele disse assim: ele era alto, ele tinha os cabelos brancos como as nuvens, eu não consegui ver o rosto dele. Aí ele disse assim uma característica interessante: mas ele era como um de nós, ele não usava roupa alguma. Você observa como Deus se apresentou para o índio. E foi interessante porque os outros índios que iam lá no rio depois, tudo voltava falando língua estranha também, era tudo batizado no Espírito Santo. Então, que a partir daquele dia, o pastor, que era o nosso líder, que eu tenho um respeito muito grande por ele até os dias de hoje, ele passou a ser tradicional, mas tradicional renovado, passou a acreditar no batismo do Espírito Santo.
pela forma como Deus se apresentou. Agora observe, se Jesus tivesse ressuscitado em espírito, ninguém teria testemunhado que nós vimos Jesus. Não é verdade, irmãos? Então, Romanos capítulo 6, olha aí, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 9. Irmãos, é porque a ressurreição corpórea de Jesus Cristo é um dos principais elementos da nossa fé, que distingue a nossa fé das demais. Então nós não podemos ter dúvida que o nosso Jesus ressuscitou. Romanos capítulo 6, versículo de número 9, diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Não é, irmãos? Essa é uma dos pilares da nossa fé. Jesus ressuscitou, irmãos, e Ele está vivo. Aleluia! E o nosso Jesus não é contado entre os mortos. Preste atenção que as religiões do mundo inteiro reverenciam mortos. O nosso intercessor está morto, morreu. Como pode? O intercessor está morto. E vai interceder por quê? Eu não estou falando do mérito da vida de ninguém. Porque se foi santo, não é verdade? Se foi santo e morreu no caminho do Senhor, quando Jesus voltar, vai para o céu, pronto. Agora, irmãos, não significa dizer que uma pessoa que viveu uma vida de santidade seja reverenciada. Porque o que é que ela pode fazer por nós depois de morte? Agora, por que Jesus pode fazer alguma coisa por nós, irmãos? Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a Bíblia Sagrada diz aqui, irmãos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então nós não podemos esquecer jamais, nenhum de nós podemos esquecer jamais, tá certo? Que o nosso Jesus ressuscitou e a sua ressurreição foi corpórea, foi vista, ele foi visto. E quando ele voltar, aleluia, aí, irmãos, você observa que somente a igreja vai ter a honra de ouvir o toque da trombeta e de ver Jesus Cristo. Porque só a igreja vai ver Jesus Cristo. Vamos ver, irmão, como é importante esse ensino bíblico. Primeiro, porque só a igreja vai ouvir o toque da trombeta. Porque só a igreja vai ouvir. Vou dar uma explicação simples para os irmãos. Os que estão em Cristo, irmãos. Como pode alguém que não crê na cura orar por cura? Eu falei um dia para os irmãos aqui, que eu chamei um irmão uma vez para... Irmão, vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Uma igreja que eu passei. E tinha uns irmãos cheios de fé. Não é? Daqueles que você dizia Jesus, aí ele saía marchando na igreja. Aí eu disse, irmão, vamos orar para Jesus curar. Aí tem aquela palavra, tá? E os irmãos vieram para frente chorando, quem estava enfermo. E o irmão pegou o microfone e disse, irmão, vamos orar. Eu não sei se Jesus vai curar. Se ele quiser curar, os irmãos vão ser curados. Se ele não curar, você vai voltar para casa doente. Misericórdia, Jesus. Devolve o microfone, querido. Eu disse, me dê o microfone. Só diga amém e me devolva para mim que eu vou orar. Como pode alguém que não crê contemplar? Porque assim, irmãos, você observe, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Agora, o meio para nós alcançarmos a graça é o quê? A fé. Como pode alguém ser salvo, inclusive, se não tem fé? Não é interessante o que a Bíblia fala? Porque pela graça, a graça é o favor imerecido de Deus. Ele entregou Jesus por nós. Pela graça nós somos salvos. Pelo favor imerecido de Deus nós somos salvos. Está em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Aí diz, por meio da fé. A fé é o meio. Não é verdade? Nós precisamos crer, precisamos acreditar. Quem não crê não vai ouvir o toque da trombeta. Agora tem um detalhe, irmãos. Quem não tiver o corpo transformado, não vai ver Jesus. Porque o nosso Cristo está glorificado.
à destra do Pai. Não é verdade, irmãos? Deus é Espírito. Para nós vermos, para nós contemplarmos, nós precisamos ser transformados também. Não é? Recebermos um corpo glorioso. A Bíblia até fala de um novo nome que nós vamos receber. Não é interessante isso? Agora isso está reservado aos salvos, irmãos. Agora, para eu terminar, eu vou falar uma coisa para vocês. Para terminar aqui, eu vou falar para os irmãos que a morte e a ressurreição de Cristo tem que ser o centro da pregação do Evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo não pode ser esquecido por nenhum de nós. Só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu. Quem era para morrer cheio de pecado por causa dos pecados? A gente, irmãos. Quem era para sofrer pelos pecados? A gente. Uma vez, tem alguns ditos populares, eu acho que você já viu alguém sofrer e dizer assim: eu estou pagando pelos meus pecados. Ah, se estivesse pagando pelos pecados, você não sabe o que é dor. Você já viu alguém ser torturado num filme? Alguém aqui, pelo menos como menino, como criança, já teve a experiência de, sem querer, enfiar um palito ou um garfo assim embaixo da unha, para ver como dói? Já teve, Eduardo, essa experiência de furar embaixo da unha? Já teve, irmão Samuel? Um acidente, imagine aí, o senhor pegar um arame e, sem querer, enfiar embaixo da unha. Thaís, esses dias, com a vaidade da mulher aí, bateu na unha e arrancou a unha. Foi uma luta, teve que ir para o hospital, tomar não sei quantas injeções, porque o médico disse que se ela, valente, mas tem um alicate aí, entrou na sala assim, tem um alicate aí, tem um alicate, tem. Quer que você quer um alicate? Pega aqui minha unha com alicate e puxa. Eu fiquei olhando, vi aquela unha metade pendurada. Eu disse: não, eu mesmo não vou puxar isso aí não. Puxa, rapaz, pega alguém e faz assim, eu vou puxar com dedos. Não, não vai. A mãe dela tem um juízo mais fraco ainda. Naquele dia Deus iluminou e levou ela, não é? Ela agiu com sabedoria, levou para o hospital. Teve que tomar não sei quantas injeções para poder aguentar o médico tirar a unha. Passou por uma pequena cirurgia. Você já viu alguém ser torturado? Você já viu alguém, nos filmes, alguém pegar, arrancar a unha de alguém, cortar um pedaço do dedo, da língua? Você já viu? Dói de você ver aquilo ali. Aqueles elementos de fazer tortura. Agora você imagina que Jesus sofreu uma grande tortura por causa dos nossos pecados. Você não faz ideia de como era o chicote, do que o chicote causava na pele de Jesus Cristo. Quando aqueles ossos cravavam e arrancavam os pedaços, literalmente, da sua carne. Os irmãos não fazem ideia da dor. Talvez a gente possa imaginar, mas você não faz ideia. Agora imagine que quem era para ser humilhado daquele jeito era a gente. Você imagina a coroa de espinho entrando na cabeça. Você acha que é mole o negócio aqui? Já entrou um espinhozinho no seu dedo? Eu já vi um monte de marmanjo com um espinhozinho que não dá nem para enxergar muitas vezes. Pega o alicate e tira, porque incomoda. Agora você imagina, não era um espinhozinho não, era uma coroa de espinho sendo cravada na cabeça. Agora você imagina que quem era para sofrer aquilo era a gente. Era eu e você. Aí Jesus carregou sobre si as nossas dores. Não é verdade, irmãos? Carregou sobre si as nossas iniquidades. É verdade, irmãos. Por isso que a gente não deve também se apegar, irmãos, a vaidades. Desapegue, se houver alguma vaidade na sua vida, irmão, desapegue das vaidades, do orgulho próprio. Você já pensou, irmãos, como uma pessoa perde tempo de vir a um culto na igreja, quando todo mundo se levanta para fazer uma oração? Eu não vou me levantar, vou ficar sentado aqui. Quando todo mundo adora, sair, não acrescenta, eu vou lá adorar. Irmão, o que é que você está fazendo na sua vida de fé? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos passar a lista, todo mundo assina um horário que vai se comprometer com aquele horário. Eu não assino lista, eu olho qualquer horário mesmo, termino não orando nada. Irmãos, isso é vaidade, irmãos, desse mundo. Isso é vaidade. Eu estava lá trabalhando
na reunião dos candidatos à ordenação, essa semana, e chegou um irmão que congregou comigo lá na Colombo, Carla, lá na Colombo. Congregou um tempo com a gente, logo quando a gente chegou, fizeram medo a gente, não foi? É daquela época, daquela turma do medo. Chegou e me abraçou do lado, assim, me abraçou, deitou a cabeça sobre a minha cabeça, eu olhei assim, eu estava trabalhando, uma fila de candidatos, eu disse, seu nome, eu conferi na lista. Ele chegou, me abraçou, aí disse assim, pastor Mário Sérgio, eu vim lhe pedir perdão. Daí eu olhei para ele assim, eu disse, por que você veio me pedir perdão? Nem lembrava o que ele tinha feito. Daí ele disse assim, pastor, eu maltratei muito o senhor, a sua família, falei muito mal do senhor por aí, mas hoje eu quero lhe pedir perdão, pastor, eu preciso ter paz no meu coração. Aí eu deixei tudo, coloquei o caderno lá, coloquei a caneta, fui lá, abracei aquele irmão, ele chorou, disse, querido, que a paz de Deus esteja no seu coração, porque eu não tenho a menor mágoa da sua vida, de você nem da sua família. Vocês acreditam nisso? Thaisa sofreu uma depressão pós-parto por causa de uma calúnia que levantaram. E foi difícil, irmãos, eu acho que foi a maior prova que eu passei na minha vida. Mas a pessoa que caluniou, eu dizia assim, Senhor, não coloca na minha frente, porque todo mundo sabe aquele discurso, de que mexa comigo, mas não mexa com ninguém meu. Todo mundo sabe esse discurso. Mas um dia, Deus colocou aquela pessoa na minha frente. No final do ano passado, eu recebi outra ligação, quando aquela pessoa chegou na minha frente, olhou para mim, e disse assim, Mário Sérgio, foi uma das poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus, assim, literalmente. Porque a gente não escuta a voz de Deus toda hora. Tem aquelas pessoas que têm uma experiência tão bonita com Deus, que toda hora Deus está dizendo, fulano, faça isso, fulano, faça isso. Eu não duvido. Mas a minha experiência com Deus, eu não escuto toda hora. Eu deduzo através da palavra, dos louvores. Eu peço resposta a alguém, Deus usa alguém. A Deus, aliás, Deus usa alguém para falar comigo. Mas algumas vezes eu ouvi a voz de Deus. Quando aquela pessoa se colocou na minha frente, que ela disse assim, Mário Sérgio, você me perdoa? Eu olhei nos olhos assim, o coração de um infantaria, do soldado de selva fervendo, mas eu olhei nos olhos daquela pessoa e Deus falou comigo e disse assim, aonde está o meu servo que prega a minha palavra todos os dias? Eu fui lá, dei um abraço naquela pessoa e disse, você está perdoado em nome de Jesus. E perdoei de todo o coração, irmãos. E quando foi semana passada, no final do ano passado, aquela mesma pessoa me ligou e disse, Mário Sérgio, eu estou sentindo que está próximo do Senhor me levar. Ainda existe alguma mágoa por causa daquela história que aconteceu? Eu disse, não, querido, descanse em paz. Irmãos, olha, sabe por quê? Você imagina, quem deveria guardar a mágoa da gente é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque por causa de nós, Ele teve que vir ao mundo, teve que ser humilhado, teve que sofrer dores, sendo Filho de Deus, teve que sofrer dores, mas tudo isso Ele carregou para que nós estivéssemos aqui hoje, sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia! E louvando o nome dEle com a certeza de que nós vamos morar na glória um dia. Herdar a eternidade. Irmãos, se eu falar de mágoa em Jesus, parece até uma heresia, porque isso não combina com a natureza santa do Criador. Agora, para eu terminar, porque chegou a hora de eu terminar, isso tem que ser o centro da pregação, de tanto que nós pregamos como que nós ouvimos. Quer ver? Vamos terminar agora. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Último capítulo do Evangelho. Versículos de número 46 e 47. Olha o que é que diz assim aí. E disse-lhe. E agora eu termino. E disse-lhes, versículo 46,
Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, presta atenção, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se tem um detalhe, irmãos, na nossa vida de fé, que nós não podemos esquecer jamais, é acerca da morte e da ressurreição do Jesus Cristo que nós acreditamos. Deus abençoe a nossa vida. Irmãos, isso nos dá motivo para nós erguermos a nossa cabeça também. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós triste? Aí a Bíblia diz: ore. Sabe por que a Bíblia dá esse conselho? Porque você imagina, você tem motivo de sobra para estar triste. Mas quando você olha para Jesus, Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. E eu ainda tenho motivo para andar triste, sendo servo de Deus? Eu ando por aí, irmão, preocupado. Aí a Bíblia diz assim: vede os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Eu ando preocupado. Para que você anda preocupado do que você deve vestir? Do que você vai comer amanhã? Porque, irmãos, se a gente vivesse pelo pecado, quais foram as consequências do pecado? No suor do teu rosto agora comerás. A terra vai produzir espinho, porém inimizade entre você e os animais. Mas Jesus Cristo levou sobre si todas essas dores, irmãos. Jesus Cristo levou sobre si toda a dor que a gente deveria estar, toda a dificuldade. Aí a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos será dado por acréscimo. Irmãos amados, você já viu aquele irmãozinho ali que congrega com você na sua igreja, que não tem uma roupa bonita como você tem, mas é cheio do Espírito Santo de Deus? Você já viu aquela pessoa que congrega com você, que não tem um emprego bom, a oportunidade, que às vezes não tem uma casa própria para morar, que tem às vezes parentes que são terríveis, que atribulam o tempo todo em casa, mas quando dobra o joelho para orar 5 minutos, levanta de lá falando língua estranha, sente a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas entenderam bem o recado da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Primeiro, lá na carta de João diz: filhinhos, não erreis, mas se vocês errarem, olha que coisa interessante, é como se Ele dissesse: não esqueçam que há um justo advogado à destra do Pai, intercedendo por vocês. E por que vocês ainda andam cabisbaixo, irmãos? Porque ainda tem pessoas andando, cocheando em 2 pensamentos. Tem pessoas que não é só em 2 não, é em vários. Não é verdade, queridos? Levante a sua cabeça, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, irmãos, para o alto, de onde vem o nosso socorro. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não dormirá, nem tosquelejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, aleluia, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.